Jovem Dalmadeb, a paz do Senhor, que alegria me dirigir a você, uma vez mais, mais um podcast, Uma Talk. Mais um episódio. Por que você escolheu esse nome, Uma Talk? É porque o UmaCast já estão usando aí, a gente não registrou o nome, daí ficou Uma Talk, né? Foi o podcast da Dalmadeb aqui de São Paulo. Um abraço aí, gente. Vocês que estão assistindo a gente aí, não esquece de curtir o nosso canal aí, não esquece de seguir a gente aí, que é super importante. Aliás, o que acontece para quem curtir? Pastor Uri Barros, o que a gente pode dizer? Você chegou a tocar em banda? Toquei. Tocou em banda? Toquei trompete, toquei flauta transversal. Você tocou flauta transversal? Ah, mas eu não fazia biquinho, não. Era machão, assim, tocando. Que assim, coisa desse jeito. Mas você sabe que banda da Assembleia de Deus, né? Os trompetes vão ali na frente, o pessoal do... Você é músico, né? Tocava trombone, rapaz. Tocava trombone. Faz pulmãozão, hein? Não precisa nada, é o diafragma, né? Mas você sabe que o trompete é o cara que puxa o solo lá, né? Sim. Negócio, soldado sono, pararará, aquele negócio lá. Então o recado hoje é pra ele. É pra ele, pro irmão do trompete, irmão do clarinete. Que se ele curtir, na hora do solo, rapaz, o som perfeito. Olha aí. O pisto lá não fica preso, né? Agora, se tem um detalhe, é falta de óleo, né? E daí tem aquele irmão que coloca óleo de cozinha, fica duro aquele negócio lá, tá? Mas se o irmão curtir na hora do solo, rapaz, ele vai fazer um solo bonito, vai fluir. Agora, se ele não curtir, na hora que ele vai puxar o solo, naquela enchida de pulmão, tem uma mosca. No ar livre. Aquele mosquito que do lado do ar livre tem um riozinho corre que passa ali, né? Estamos na dengue aí, o pessoal lutando contra a dengue. Sabe aquele mosquito? Na hora que ele vai puxar o ar para soltar o negócio, ele engole o mosquito. Meu Deus. Então é melhor você curtir. Siga aí a nossa recomendação hoje. Curte aí curte o programa. Vai dá aquele joinha lá. Né? E o programa, falando sério agora, o programa está sob a direção do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, que a gente agradece. Agradecemos pela oportunidade, pela direção do pastor Lelis Washington Marinhos. Sem sombra de dúvida, pastor Lelis, pastor Neto. E o Neto, a gente estava ouvindo umas histórias hoje, né? Eu acho que saudade. Pastor Neto está viajando, está chegando agora, de viagem, está em férias. Em dezembro, né, rapaz? Rapaz, mas outro nível. Você pensa que está aqui. Tá certo. Mas, pastor Uri, eu queria saber se você crê. Eu acredito. Você não crê? Eu continuo acreditando. É mesmo? Acreditando, a gente dá uma Dalmadeb aqui, né? Ano da colheita aqui, gente, 2024, ano da colheita. Eu acredito. E você? Você acredita? Não, eu creio. Você crê? Eu creio. Tá eu querendo creio. Fazer uma aliança. Eu creio, rapaz. E nunca. Agora vamos ser sinceros. O pessoal do CREI é diferenciado. É diferenciado. Quando é que a Dalmadeb me foi pro Hop Hari? Rapaz, eu vi um vídeo sensacional que na hora que falou que o fogo ia descer, o fogo subiu, rapaz. É sério, é verdade. Aquela explosão rapaz, lá, é coisa da Disney. Os caras estão outro nível. Aí sim é outro nível. Não, diferenciado. E o convidado de hoje, rapaz, ele vai contar essas histórias aí pra gente, ensinar a gente como é que... Dalmadeb, a gente pede desculpa, né? A gente vai dar um jeito de pelo menos levar vocês... Vamos tomar nota aqui, ó. Vamos tomar nota. Que edição no Hop Hari? Não, se for no Hop Hari, tá imitando o CREI. Então, por que Play a gente... Center, você não tem mais, né? Não, Play só Center. se for lá no Aricanduva, tem um Play Center lá dentro. Mas eu tava pensando no negócio de água lá do Vice Steels lá que é do lado do Hop Hari. Isso, né? Já pensou os irmãos? Fechar aquele negócio lá, os irmãos Bermudão. Lá. Eita, coisa. Pastor Lelis, de samba canção. Já pensou? Meu Deus. Vamos lá, é Paulo Henrique. Por que ele tá aí? Deixa eu pensar. Pastor Lelis de samba canção. Não, mas vai de terno pro Westwide Weird. Pastor Lelis, é ele, não sou eu, não. Sim, eu já imaginei o povo de saia no tornozelo. Não, e quando entra, eu dirigi uma congregação que as irmãs foram pro acampamento e as irmãs do Círculo de Oração, e elas entraram de saia. O que a saia fez? Entrou ar por baixo, virou uma cabana. Parecia uma cabana. Aquelas toalhas de mesa redonda, né? Eu vou ser cancelado. Eu acho que meu Deus. Ser cancelado nos primeiros 5 minutos. Eu tinha isso.
Paulo Henrique, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado, Uri, obrigado, Renatão, obrigado pelo convite, pela oportunidade aí. E se você não crê, você sai hoje aqui crendo. Olha aí. Aqui. Hoje você sai crendo. Não, e é uma das perguntas que a gente quer fazer, mas antes, pelo amor de Deus, se apresente aí. Quem é o Paulo Henrique? Quem sou eu? Eu sou filho do Adalto e da Ruth, marido da Daniele, pai da Giovana e do Diego. Sou evangelista aqui da nossa igreja, líder dos adolescentes do CREIO da sede, ajudo a coordenação do CREIO geral. Isso é um pouco o que a gente faz, né? E aí, tudo isso. Sem falar um pouquinho da nossa vida secular, sou advogado, enfim, tenho as minhas ocupações aqui. Isso é um pouquinho de quem sou eu, né? Servo de Deus, procuro todos os dias aprender um pouquinho com gente melhor do que eu, que nem vocês. Meu Deus, misericórdia. E a gente começou querendo pegar a ideia, né? Eu trouxe um bloquinho aqui. Eu já tô anotando aqui, já vou tomar Essa nota. do Ethan Wild estava anotada aí? Não agora. Não, sim. Que pra mim, porque assim, a gente quer começar no negócio das águas lá e ir pro Beto Carreiro. Levar o povo pro Beto Carreiro. A gente podia fazer um esquema de fazer o próximo batismo no Ethan Wild, assim, né? Olha deixar aí. o pastor abençoando na porta do tobogã. Na hora que passou, se solta. Gente, não dá ideia. Não dá ideia, que eu já tô imaginando. Ó, os nossos pastores de branco lá. E daí... os irmãos descendo. Eu vou contar. Agora eu vou contar. Agora glorificando, descendo glorificando. Com a mão pra cima já sai, já pega um pastor setorial, já joga ele pra baixo ali. Não, mas sabe o que eu lembrei? Pastor Zezito. O pastor Zezito disse que foi com os filhos lá pra aquele que tem no Nordeste. Lá no Ceará. Beach Park. No e Ceará. aí tem um Insano. E aí os filhos, não, pai, vai lá, você vai. E soltaram, rapaz, o pastor Zezito lá de Insano. 60 metros. Filho. Falou. E aí ele falou, quase que eu morri do coração. Aí a gente riu da história e tal. Aí eu fui lá conhecer esse lugar, né? Aí combinei com a Cláudia, não, você vai subir lá e eu tiro foto. Não, tá bom, então vai. Meu amigo. Não. Você subiu? Quando eu desci daquilo. Meu Deus do céu. Como eu me arrependi. Você viu o céu Aí a Cláudia, mas não deu tempo de eu tirar foto. Ó, você tira foto de qualquer um, fala que sou eu, mas não vou de novo, não. Meu Deus do céu. Mas já pensou um bate... Pastor Zé Wellington. Fica a sugestão. Fica a sugestão. Depois fica falando que a mocidade vem com modernidade. Já pensou o senhor fazer um mega batismo? Eu vou ser cancelado igual ministério. Mas você pagou a convenção, rapaz? Que eu preciso rever a minha convenção lá. Não, tô em dia. Vamos me desligar já. O e-mail só veio para poder atualizar o cadastro. Tá? Tô em dia. Que bom, viu, Renato? Que bom você congrega aqui no Belém, né? Paulo Henrique, e conta aí pra gente como é que nasce que eu creio não é uma sigla. Uma DEB claro que é a União da Mocidade das Assembleias de Deus, o Ministério do Belém, né? Mas o UMA, a gente trouxe o UMA aí, que fala de união, reino, poder de Deus. E poder de Deus, que é o significado. Mas eu creio, como é que nasce? Que não é uma sigla, é um lema, na verdade, né? O creio, na verdade, ele é o desenvolvimento do UCAAD, né? A gente tinha o Conjunto das Assembleias de Deus, Conjunto de Adolescentes da Assembleia de Deus, o UCAAD era a união dos conjuntos de adolescentes da Assembleia de Deus. E a gente trabalhou isso por um tempo. E depois de muito orar e muito pensar, nos veio a estratégia, inclusive através do pastor Cláudio Souto, que é um profissional do ramo do marketing, ele que estruturou grandes marcas e tal. Fica aí o Instagram dele, a propaganda, o jabá que eu tô fazendo para ele aqui. Anote aí. E o pastor Cláudio, ele era líder de adolescentes em Itapevi. E ele falou pra gente, olha, a gente já tinha a ideia de tentar aproximar um pouco mais, porque o CAAD falava da união do conjunto de adolescentes. Mas em cada setor você tinha o CAAD, o CAL, o GAT, cada lugar... E o meu pai brincava que era uma sopa de letrinhas, né? Era uma sopa de letrinhas. E aí a gente já tinha a ideia de tentar aproximar essa sopa de letrinhas. E o pastor Cláudio falou, olha, a gente pode buscar aqui, fazer uma estratégia de marketing
E a provocação foi, o que é que nos une? O que une os adolescentes da Assembleia de Deus Ministério do Belém? E aí, a gente até tem um vídeo promocional e tal, que diz que o que nos une, tudo muda quando você diz, eu creio. Crer é quando você crê que a sua vida muda, é quando você crê que você faz parte da família. E aí, esse nome creio veio pra gente. A princípio, né, todos os anos a gente muda o sobrenome, creio, a princípio era creio, sou filho, sou livre, e aí creio na promessa, creio... então os subtemas, eles estão ligados. Exatamente. Que legal. Então eu creio. Agora tá crendo. Eu creio que este ano a colheita vai ser grande. Olha aí. Não, toca aqui. Eu gostei dessa. E eu vou no tema de vocês, de unidade, porque uma fala de unidade, poder de Deus. O nosso tema esse ano é creio, somos um. Legal. Olha aí. Tá vendo só? Sensacional. Que legal. Creio, legal. Somos um. Somos um. Aí você que... Porque a gente tem setores hoje que as congregações tem um misto ali de adolescentes, de jovens juntos, e não dá para separar porque a quantidade é muito pouca para montar. Então fica a dica aí para vocês, né, usar o Creio e mais a Almadeb, tem uma temática sensacional para o pessoal trabalhar esse ano. Muito bom, muito bom. Agora, Paulo Henrique, você comentou, né, da sua família, e a gente sabe que mesmo que você tenha já nascido num berço evangélico, o meu não era, o meu era da Mara Moraes. A minha mãe não conhecia tanto. Você era da berço da Mara Moraes. Todo mundo tinha um berço evangélico. O meu, o que é um berço evangélico? É cheio de chamas. Formato de arca, né? Da aliança, assim. Cheio de maná. Se fosse o caso dele, ia estar cheio de maná, né? Com certeza. Por isso que... Então, mas a gente sabe que existe uma vida cristã, né? Mesmo para quem já nasce, né, no seio de uma família evangélica. Como é que foi a sua trajetória cristã? O que você pode comentar e compartilhar com a gente? Olha, eu tenho prazer, né, uma grande dádiva na minha vida. Eu nasci numa família cristã, né? O meu berço não era em formato de arca, mas já era um berço cristão, um lar cristão. O meu avô, né, pastor José Wellington Bezerra da Costa, quando eu nasci em 1990, o meu avô já era presidente da CGADB há 3 anos. Verdade. Né? Então, a gente brinca que eu nasci já disputando a atenção com a CGADB ali com o meu avô, e a gente ganhava, isso que era bom. Aliás, tem umas histórias, não sei se a gente pode falar aqui, mas tem mas aqui, continua. Então, eu sempre tive o prazer muito grande e além de ter o meu avô como um pastor respeitado, um homem de Deus, um servo de Deus até hoje, uma lição do que é ser servo de Deus, alguém parecido com Jesus, pastor José Wellington. Eu não falo isso porque é meu avô, não. Não, a gente, até abrindo um parênteses aqui, eu acho que é legal falar isso para as pessoas, porque o Brasil conhece o pastor José Wellington, conhece o pastor, o presidente de uma das maiores igrejas, mas você conhece o avô, o vô Dedé. Vovô Dedé. O vovô Dedé. A gente que tá até um pouco mais próximo, a gente sabe o quanto que ele não é um administrador de uma grande igreja, mas ele é um pastor de verdade, é um homem que ele tem uma devoção muito grande pela obra de Deus, né? É legal mostrar isso para a igreja, que muita gente fala só do pastor administrador, mas ele é pai, ele é avô, ele é bisavô, e ele preza muito por isso, né? Não, e um vozão. Eu acho que eu consigo falar da minha experiência, né? Tanto o meu avô quanto a minha saudosa avó, a vó Wanda, quem pensa, quem tem aquela imagem de que o pastor José Wellington não poderia ser um vozão, porque o vô pega o neto e joga pro ar e faz bagunça, e o pastor José Wellington não faria isso, olha, sinto muito quebrar com essa imagem de santarrão, porque meu vô foi um vô
bagunceiro dos mais bagunceiros com a gente. Vamos cortar isso daqui, vamos colocar. Não, eu ia começar a contar. Pô, desculpa, tem uma foto dele aqui. Os pastores, meu Deus. Mas meu avô, a gente furava, na época que era carpete no chão da casa dele, a gente furava o carpete pra jogar bolinha de gude no carpete dele. A minha avó chegava e falava, Dedé do céu, o que você tá fazendo? Tá furando o carpete. E chegava e ele depois ficava com dor nas costas de ficar com a gente ali, né? Olha só. Outras brincadeiras mais agressivas, minha avó tinha, todo lugar do mundo que ela passava, ela comprava uns quadrinhos. E ela pendurava orgulhosamente no corredor da casa dela. Corredor comprido, o último quarto era o dela. E para infelicidade da minha avó, o corredor era o nosso playground, né? Então, nas brincadeiras agressivas, assim, de guerra de travesseiro, ou almofadas e tal, os quadrinhos sofriam. Sofriam. E meu avô, ao invés de, né, aquela postura que algumas pessoas podem achar, de pegar, nos aconselhar, né, chegar pra minha avó e contar, meu avô mais do que aconselho, o meu ele saía com o tacape na mão. Meu avô mais do que prontamente, porque às vezes era inclusive ele, a pessoa que quebrava, ele mais do que prontamente pegava um super bonder e ia tentar esconder a miséria que a gente fez ali. Então, meu avô, enquanto meu avô teve saúde para fazer bagunça assim com o neto, ele Legal. Ele bagunçou. Que legal. Eu me lembro da última vez que acho que ele se conscientizou de que já não tinha mais idade, que a gente cresceu e ele foi envelhecendo. A gente desceu no prédio dele e à noite a gente ia comemorar o aniversário da minha mãe. Chegou à noite no restaurante, ele não conseguia colocar o pé no chão, de dor no ciático. Uau. Nossa! Ele olhou pra mim e pro meu irmão e falou assim, senhores, eu preciso ir no banheiro. E eu não estou conseguindo andar por causa da brincadeira de vocês. Você me pega do lado de cá e você me pega do lado de cá e podem me ajudar aqui que a gente teve que levar. Acho que a partir daí ele percebeu que não mas uma coisa é verdade. Quem senta à mesa tanto com o pastor Zé Wellington quanto o pastor Wellington Júnior, a simpatia, a gente ri muito, né, das histórias e simplicidade, né? Não, eles são muito simples, gente, muito simples mesmo. A gente dá muita risada com o pastor e enfim. E é curioso que você chega em qualquer lugar do Brasil mesmo, a pessoa fala assim, não, mas você é neto do pastor Zé Wellington, mas assim, você já viu ele de pijama? Não, o pessoal tem umas curiosidades. Não, ele não dorme. Meu avô dorme de terno e gravata, meu filho. Vamos fazer esse corte. Vamos fazer. O pastor José Wellington dorme de pijama. De pijama. Mas é um pijama com uma gravatinha. Né? É o fim. É o fim. Agora, Paulo Henrique, diante disso, né? Se você respirar esse ambiente, quando é que virou a chavinha assim para você ter a sua experiência pessoal com Deus? Como é que foi isso? Renato, acho que assim, a proposta do podcast, né, do Uma Talk é a gente falar abertamente, né? Primeiro que assim, acho que sempre tem as coisas têm sempre dois lados a serem percebidos. Eu fui criado não só do lado do meu avô, mas de grandes pastores, os meus tios, o meu pai é pastor, a família inteira, o neto, né? O neto, meu primo mais velho é hoje o neto, né? Que tantas pessoas têm tanta reverência. José Wellington Costa Neto. Ele odeia que chama de netinho, né? Odeia que apresenta de netinho, mas para nós ele é um neto, não tem o que fazer, é um neto. Fica a dica. Então ele não gosta. Você tem como descontar aquela de dezembro, hein? E posso contar mais? Não, mano. Meu pai. Porque o neto, ele gosta mesmo que apresenta ele como Bezerra. Bezerra. Ele gosta. Pastor Bezerra. Tá certo. Beijo pra você, Neto. Tá certo. Não, ele tá entre os convidados aqui. A gente tá tentando trazer e montar um arsenal de perguntas aqui que a gente precisa contribuir com isso bastante. Então, eu sempre tive uma admiração. Quando eu tinha 3 ou 4 anos, eu encanei com meu pai que eu queria um sapato de pastor. Olha só.
Porque eu já tinha uma admiração tão grande, porque eu achava que eu tinha que me vestir igual esses homens de Deus. Como assim. é um sapato de pastor. Porque eu mesmo... Ele tem... O Renato escondeu embaixo da mesa. Hoje em dia, o sapato de pastor é aquele com 3 cores, que tem um grifo em dourado. Não é? Eu sou doido por um desse daí, eu confesso. Que eu queria nas 3 cores, branco, preto e vermelho. Não, Deus tem que ser. Mais. Se não tiver um desse, não recebe a carteirinha. Não. Vai ter consagração agora, em fevereiro. A gente vai ver os diáconos e os presbíteros, o sapato dele. A gente está lutando para incluir isso no Estatuto da Igreja, que além do curso teológico, tem que ter a toalhinha com o nome bordado, meu Deus do o sapato com 3 cores e a camisa e uma caneca com o nome bolas. do cabra também, tem que ter, né? Agora, pastor, e vocês... com contato agora. E com contato, né? Hoje, não, é o QR Code, então, né? Coisa linda. Colocar no estatuto. Vamos cancelar a gente, cara. Meu Deus do céu. Mas então eu sempre tive muito essa reverência. Eu me lembro a primeira vez que eu usei o púlpito do Belém, assim, para mim era uma coisa grandiosa, né? A primeira vez que eu usei o púlpito para pregar, então eu sempre tive muita reverência por isso. E eu acho que o meu chamado começa ainda na adolescência, com o batismo com o Espírito Santo. Aquilo ali, aquilo ferve no meu coração, né? Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, que eu dizer para vocês, ao mesmo tempo que tem algo de muito desafiador na vida, não só na minha vida ministerial, mas na vida ministerial de quem é filho de pastor. Essa é uma grande dúvida, né? Porque e o filho de pastor, né? Exato. A cobrança é muito maior. Filho e neto. E além de ter uma cobrança, né, não é segredo para ninguém que o filho de pastor, se ele faz, ele não fez mais do que obrigação, e se ele não faz, pronto, é um desviado. Que isso? Como que não segue os passos do pai e tal? E além de tudo, para além daquelas discussões que a gente fala, né, de que é a última a sair da igreja e tal, você cresce com os desafios que ou você cria uma casca para aguentar, porque você acaba lidando com alguns problemas que talvez não sejam nem próprios de uma juventude assim, tão precoce. Então você fica sabendo de casos, as pessoas vêm tratar na sua casa, aquelas pessoas que todo mundo admira, você vê a pessoa debilitada, chorando e tal. Então, para mim, o refúgio em Jesus sempre foi o melhor, né? Assim, sempre foi a referência. Então, eu aprendi desde muito cedo, e até hoje eu pratico isso. Quando eu chego para falar com meu avô sobre qualquer assunto de igreja, eu brinco com ele, falo, vô, muda a chavinha aí. Deixa eu falar com o meu pastor agora. Que o papo tem que ser diferente. Aí quando é com o pastor, aí a chinela canta, normal. Eu uma vez, a gente estava num acampamento que a gente fez junto e me colocaram, eu e o teu irmão, pra gente colocar a turma pra dentro dos alojamentos, né? E era um negócio assim de você coloca a turma desse daqui, quando você volta, o pessoal do outro já tá do lado de fora. Tá? Já se juntou com o de lá. Não, tá. E era uma confusão, eu querendo dormir e tal. E daí a gente fez teve um culto, tem os cultos, né, dos acampamentos à noite e tal. Eu acho que foi o Pedrosa. E daí o Pedrosa se empolgou. Se empolgou. Empolgou, mas ele empolgou de verdade, né? Foi uma empolgação. Empolgou, tipo, tira o pé do chão. Que daqui a pouco toca o celular do Vini, vô Dedé. Uau. O Vini me pegou pelo braço, falou, meu vô tá ligando. Falou, mas o que eu tenho a ver com isso? E daí, naquele dia, eu vi o pastor José Wellington chamando a atenção do Vini, falando, o que tá acontecendo aí? Né? E você vê que já tinha chegado lá. Então, ele sabe separar essa... Não, e ele não esconde de ninguém, que com a gente ele sobe o sarrafo. A régua é lá em cima. A régua é lá em cima, porque eu entendo, compreendo
super bem isso, hoje mais ainda, mas a gente tem que dar o exemplo, a gente não pode escandalizar, a gente não pode fazer algo que a qualquer pessoa, o jeito, quem conhece meu avô, sabe, o jeito carinhoso que ele tem, o jeito sábio de instruir, às vezes, de chamar, de canto, falar com os netos, a chinela canta bonito, 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 bonito. Assim, eu posso contar uma outra ocasião aqui que assim, ele chamou e a primeira resposta que a gente tem é assim, mas o outro faz, mas você não é filho do outro, você não é neto do outro. Eita. Então, eu acho que talvez esse tenha sido o grande desafio, e fazendo um gancho, eu acho que é até por isso que trabalhos como o Madeb, como o Creio, são tão relevantes na igreja. Sim. Porque a gente que cresceu na igreja, numa das igrejas mais conservadoras, com mais afeição aos nossos usos e costumes para além das nossas doutrinas, a gente cresceu, a gente sabe o peso da responsabilidade. Agora, na hora de lidar com os jovens, a gente tem que saber como fazer isso com essa geração sem perdê-los, dar o tom certinho para que eles não esqueçam como é importante servir a Deus, mas que não esqueçam também como é importante ser feliz com Jesus e tal. Então, isso é muito legal. Rapaz, eu desviei da história, porque eu desviei aqui do que eu tava falando, porque senão eu ia ter que começar a contar das... Vão me dar um corte. Paulo Henrique desviou. Eles pegam só esse pedaço aí. Desviou da história. Eu desviei da história aqui, para não ter que falar o porquê que meu avô dava a chinelada na gente ali, né? Não, mas o mais legal é mostrar que depois de avô, né? Porque vem a família primeiro, ele é o pastor e ele zela, né? E para se tornar uma bagunça. E um pastorzão. Não, e você tá debaixo dele, justamente, né? Que você é líder aqui na sede e daí tem que pedir a benção e... Pedir a benção, me aconselho. Recentemente, eu cheguei pro meu avô, Hamilton, cheguei para ele com um caso cabeludo. Sim. E eu já tinha tentado... Pra gente, cabeludo. Pra ele, algo natural. Eu nem sei como é que ele lida com isso. É só o Espírito Santo de Deus mesmo ali, porque... E eu já tinha tratado a vida dessa pessoa muitas vezes ao longo da adolescência e tal. E quando eu achei que já não tinha mais como, de novo, problema... Eu cheguei pro meu pastor, não pro meu avô. Falei, vô, muda a chavinha, eu preciso falar com o pastor. Aí ele dá risada, pode falar. Falei, vô, olha, aconteceu assim, 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 assado. E sabe o que acontece, vô? O meu remédio já não tá mais adiantando. Então eu vim aqui dizer pro senhor que eu tô passando essa bola pro meu pastor, porque isso aí, né? Já não... Se desse certo, eu já tinha resolvido. Então não deu. Tá aí. Ele deu risada. Falou, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar o remédio e você dá pra ele. Vou te falar como é que você tem que fazer, filho. Disciplina não é pra matar, disciplina... Aí começou, instruiu, e eu dentro de mim falando, não acredito. Porque se eu tivesse falando com o meu avô, eu falava, não, vô, eu não quero mais isso, pelo amor de Deus. Trata o senhor, então. Mas ali é a hora de entender, ele está instruindo como pastor, é para o bem dessa vida e para o meu crescimento também, ele está me ensinando como fazer, então vamos engolir a seco aqui e vamos embora. Uau. Agora, e em casa? Porque agora em casa também em casa, que eu digo na casa dos seus pais, obviamente, né? É um grande desafio, né? Porque a sua mãe entrou numa área que também é uma área muito delicada, né? Tem que ter muito estômago, não tem, não? Não, a minha mãe resolveu assumir o desafio depois de ter a vida feita, depois de ser vó, ela assume o desafio de ser vereadora por São Paulo. A gente, de alguma forma, já está um pouco escolado com a crítica ministerial, com a crítica
E crítica pesada. Quem conhece, quem já foi numa convenção, CGADB, na época de Samuel Câmara, pode falar isso? Ou cai na Assembleia do tablet, lembra do tablet? Tem o tablet. Ele falou na Câmara dos Deputados e dos vereadores. Isso. E aí, nessa época, quem viveu Convenção de São Paulo aqui na EMB, Brasília, Espírito Santo, enfim. Brasília me marcou. Eu tava lá. Rio de Janeiro, que foi a primeira. Então, a primeira convenção que eu coloquei o pé na minha vida foi no Rio de Janeiro. Naquela que Samuel Câmara foi eleito vice-presidente, já jurando assumir a presidência. E quem já foi nisso e já viu o clima, sabe que assim, um pouquinho de casca a gente já tinha, né? Eu tinha que ouvir nessas convenções, obreiro falando pra mim assim, seu avô já tá bem na hora de morrer, né? Então, a gente já tinha um pouquinho de casca. Só que aí... Segura aí que eu lembrei de um fato importante. Olha que coisa interessante que eu me lembrei aqui. Ao mesmo passo que tinha esse tipo de comportamento, lá em Brasília, eu lembro que na hora do intervalo, eu sentei, estava eu e meu cunhado, nós sentamos para poder almoçar. Porque o pastor Zito não pôde ficar na sessão e eu fui ficar, enfim, aí estava na hora do almoço. Aí veio caminhando um senhorzinho, e ele tava com lencinho, porque lá lembra que identificava com um lencinho no paletó. Aí ele sentou do nosso lado, tava meio cansado, assim, fadigado, falou assim, eu vim de tão longe, enfrentei 3 dias para chegar aqui, tal, de ônibus e tal, só que eu cheguei aqui com um objetivo. Mas quando eu fui me aproximar lá daquele lugar de votação, Deus falou pro meu coração que ainda não é a hora. Que o pastor José Wellington continua com a batuta na mão. Aí eu falei assim, mas pastor, o que o senhor está esperando? Vai obedecer o chamado. Aí ele falou assim, pois eu vou mesmo. E ele levantou Deu uma e foi animada votar. no pastor. Olha só, tá vendo? Que coisa interessante. Ao mesmo tempo que, né, vem essa... Uau. Não, foi uma fase, né? Uma fase que... Capítulos tenebrosos da nossa igreja... E que, de verdade, acho que assim, para se esquecer, em termos o que acontecia em termos de convenção ali, por mais que cria casca, e todo período de dificuldade cria gente mais cascuda, mais forte, se a gente puder evitar para as próximas gerações, eu acho que é o ideal. Né? Mas, eu dizia, a gente já tinha essa casca, já lidava com esse tipo de coisa forte, né? Sem falar com as críticas normais, de discordâncias e tal, enfim, que todos nós conhecemos. Mas aí minha mãe aceita um chamado... Mega de um desafio. De um desafio, e aí que você vê a sua mãe sendo atacada, né? Porque a atividade política, ela é atacada de tudo que é jeito. Você sempre gera descontentes. Sim. Se você movimenta para um lado, você gera descontentes, e para o outro, quem ficou do lado de lá fica descontente. E não está na minha mãe ser uma pessoa inerte. Vocês conhecem. Porque eu acho que a pessoa que evita a crítica só não gera atrito quem fica parado. E ela não sabe ficar parada. Né? E aí ela começa a se movimentar, ganhar destaque, fazer o que tem que fazer. E aí é muito difícil. Eu, assim, isso ainda é para mim um problema seríssimo, ainda mais eu acho que de nós três, né, eu e meus irmãos, eu sou o que tem um contato um pouco mais próximo com a minha mãe, um carinho um pouco mais próximo. Eu não fico perto de comentário de internet, de nada. Falar nisso, nem Instagram eu tenho. Não tem Instagram? Nem Instagram eu tenho. Líder dos adolescentes. Nem Instagram eu tenho. Recomendo. Eu sei que não dá pra fazer isso, né? Mas eu acho que rede social é uma coisa que precisa muita sabedoria para lidar com isso. E pouquíssimas pessoas têm essa sabedoria. Do alto, né? Exatamente. Então, que a gente tem... Aí fica esse ambiente tóxico, difícil, né? Você tem sentido
me expliquem, vocês são pastores, são homens de Deus, mais experientes do que eu. Uma lágrima. Certo? Por favor. Já estão, né, no capítulo seguinte, porque eu tô no creio. A vida vai levando a gente... querendo entrar pro coral, na verdade. Vocês que têm mais essa experiência, explica para mim. Tem sentido nas redes sociais ter uma página que chama Fuxico Crente, Fuxico Gospel? Tem sentido um negócio desse? Tem, porque senão a Bíblia não se cumpre, né? Meu Deus do céu. É um negócio... É os filhos da ira, né? É os filhos da ira, né? Um negócio sem sentido. Projeto do anticristo, né? Não, mas assim, que talvez... Acho que eles esqueceram de... Ai daqueles, né? Por qual vem o escândalo, né? Acho que eles esqueceram dessa etapa. Né? É que a gente vive hoje uma geração, a nossa geração, principalmente dos adolescentes hoje, e mocidade, a geração da comunicação, da informação. Tem muita informação e não sabe o que fazer com essa informação. Então, hoje o petróleo do momento é dados, é informação. Então, os caras... e o duro de tudo é que quem lê não quer ler que está fazendo alguma coisa boa. Porque fazer alguma coisa boa não chama atenção. Agora, denegrir a imagem das pessoas é o que chama atenção. Então, os caras ganham em cima disso. É justamente esse o ponto para mim. Assim, quem está por trás da página, esse daí precisa ter um encontro com Cristo. Sempre mal intencionado. Né? Precisa ter um encontro com Cristo. O que é difícil de eu entender como crente é como que uma pessoa que é salva, lê a Bíblia, conhece a palavra, às vezes usa os púlpitos, é usado por Deus para falar com uma igreja, com uma congregação, e ainda assim segue um negócio desse. Acompanha um negócio desse. E acha que com isso, não, mas porque eu não sou o dono da página, eu não... Mas você consome, né? Mas você tá consumindo. É claro, eu acho que... E só existe porque tem quem consuma. Porque se é uma página que é criada para divulgar fofoca do meio evangélico, é porque tem evangélico que consome. Então é um negócio... eu pessoalmente, eu tenho todas as ressalvas do mundo, assim. Se eu puder manter Giovana e Diego até os 40 anos sem rede social, fazer igual o Steve Jobs, né? Que os filhos não tinham. Se eu puder fazer isso, eu... Além de ser viciante, né? Hoje é considerado até um entorpecente, né? Tanto que os caras que trabalham, né? As pessoas que trabalham com essas ferramentas, eles estão indo além de tão somente o tempo gasto. Eles querem que você tenha as recompensas, né? Que a gente vive de dopamina. E aí eles criam meios de você, através de um aplicativo, de uma plataforma, você receber recompensas por aquilo que você está fazendo. E rentabilizar isso. E hoje, na verdade, não é mais uma pessoa. São empresas, são agências, né? A gente até estava estudando outro dia isso daí. Sim. Tem vários perfis dentro das redes sociais que são agências, verdadeiras agências, que os caras ganham milhões em cima disso, e eles agenciam pessoas para isso. Estamos falando aqui, então vamos abrir, mas tem muitos desses perfis que eles têm pacotes para você se autodivulgar lá. Não vamos falar, mas recentemente teve uma menina que tirou a vida, se matou, né, em função de uma notícia falsa. Né, que foi solto, que foi vinculado. Não, eu não estou fazendo uma profecia aqui, mas demora pouco, custa pouco para isso estar no nosso meio. Para ser fake news dentro das igrejas e ter suicídio, porque a depressão e o suicídio já são uma realidade da igreja, ponto final. Né? Agora, demora pouco para a rede social ser a causadora do mal maior, assim, porque a gente já tá tão... ao contrário do que a Bíblia manda, ao invés da gente ser o sal da terra, ao invés da gente entrar na rede social para mostrar como é que se faz, para mostrar como é que é a pessoa que é alegre com Jesus, que vive em comunhão,
tem testemunhos que o mundo precisa conhecer. Sem dúvida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo você é casado, Uri? 17 anos, hoje Jesus é um rei. 17. Você, Renato? 18 anos e contando. 18 anos. Jovens com casamentos chegando a quase 20 anos. Quão raro que não é isso? Então, será que não era, né? A igreja não tinha que propagar isso, mostrar, olha só, enquanto você abre aqui qualquer site de notícia, a pessoa fica falando de homossexualidade, aquele casamento triplo, quádruplo, casamento com árvore, com porco e com... E nós, como igreja, como cristãos, ao invés da gente mostrar o uso correto, fazer o negócio do jeito certo, claro, sem generalizar, acho que tem gente que faz, mas o que ganha notoriedade, o fuxico, a fofoca, o mal feito. Então, eu tenho todos os pés atrás aí, vamos... É a multiplicação. E você vê, lidando com os adolescentes, você observa um comportamento nocivo a partir disso, né? Essa é a pergunta, o desafio. Qual o maior desafio lidar com a galerinha dos 11, 12? Né? Eu não sei se vocês queriam enveredar por esse caminho tão filosófico. Mas... Tá ficando papo cabeça. Olha aí, assim, o tempo tá acabando, né? Mas a produção já tá levantando o sinalzinho ali. Nos Estados Unidos você já tem pessoas ganhando processos porque as redes sociais sabem dos efeitos nocivos que causam a vida do adolescente e do jovem. Sim. E aí você tem famílias de suicidas, de depressivos, de ansiosos, já ganhando ações. Já não é segredo. Tem minissérie na Netflix que conta sobre como é feita a manipulação da mente, como funciona... a neurociência. O fato de que as redes sociais estão há muito tempo já contratando psicólogos ao invés de programadores. Isso, nessa linha que eu ia falar da dopamina, né? Para você poder justamente trabalhar essa questão da recompensa. Isso é surreal. E aí, isso daqui tem um efeito. Eu tenho 33 anos de idade, apesar dessa carinha de 48. Sem óleo. E eu tenho maturidade, eu tive maturidade para 7, 8 anos atrás, olhar para essas redes sociais e falar assim, cara, isso não me traz nada de bom, é uma perda de tempo, e eu tenho maturidade, entendo que as pessoas que se mantêm têm maturidade para saber fazer o uso correto, o que publicar, o que postar, o que curtir, o que consumir, né? Mas e um adolescente que tá se formando do seu caráter, né? Ainda tem tantas confirmações pessoais a serem feitas a seu respeito. Dentro da adolescência, todo mundo sabe disso, é uma coisa... Tá ali o livro do professor pastor Jamiel de Oliveira Lopes, grande Jamiel, Psicologia Pastoral. Se você é líder de adolescente e de jovem, não tem esse livro na sua casa, por favor, compre na CPAD, fica aqui, e a CPAD pode patrocinar esse Umatório. Pastor Ronaldo. Mais uma vez, olha aí. Oi. Mas nos livros de psicologia a gente sabe, o adolescente ele sofre tantas transformações físicas e psicológicas que não é raro você ter uma criança super extrovertida e aí por causa dessas transformações ele não está se entendendo, não está se compreendendo e ele vira um recluso, ele precisa de um tempo para assimilar tudo isso. Bom, enquanto ele está assimilando tudo isso, rede social, ele está recebendo um conteúdo pornográfico ou sensual a rodo. Sim. No mínimo, se ele for uma pessoa bem instruída e não consumir esse tipo de coisa, no mínimo, uma padronização dessa sexualização que a gente está vendo. Que está aberta hoje, sem censura. Aberta. É absurdo. É um negócio absurdo. E aí você pega uma geração que nasce, forma o seu caráter num ambiente onde você postar uma foto seminu, porque uma foto com traje de banho é seminu, para mim. Fazendo uma dança, fazendo
Isso é natural, isso é o que gera engajamento, isso é o que... E aí, se a pessoa não tem um acompanhamento de um pai, de uma mãe, de um líder, de um pastor, muito de perto, ele recebe isso. Hoje em dia, é só olhar, um adolescente passa 7, 8 horas consumindo conteúdo de internet. E ele é muito daquilo que convive, né? E os filtros, né? E os filtros tem já casos, né? Já também é conhecido que a pessoa não se reconhece mais sem o filtro do Instagram. E é uma dualidade, tem uma vida dupla. Porque na rede social ele é uma pessoa feliz, alegre, mas desligou o celular, ele é uma pessoa cheia de problemas, até porque nós acabamos lidando com 2 faixas etárias que a mente ela vai ficar pronta. O raciocínio, as conexões neurais ficam prontas aos 24, 25 anos. Então, o adolescente, os pais... Alguns aos 58, outros nem ficam, né? O senhor está dizendo, mas eu acho que as minhas conexões estão todas encadinhas, eu não sei, né? Mas tem pais que hoje terceirizam. E a gente entende, é claro que assim, a nossa geração, a mãe ficava em casa para cuidar da família, para educar. O pai saía para trabalhar, era uma geração. Hoje não, os dois saem para trabalhar e há essa necessidade. Só que em algum momento eles abrem mão do cuidado da família e daí eles vão terceirizar para o celular, para o tablet e, pasmem, isso até nos cultos. Então você vê que o pai, para assistir um culto, ele coloca um desenho lá para a criança. E essa terceirização você já está influenciando. A tia Jo diz que a mente da criança é de quem chega primeiro. E se você traz o tratamento correto, coloca os valores, não insere os valores na infância, você vai ter um adolescente que vai procurar a tribo dele e vai procurar qualquer tribo. Exatamente. Né? E esse é o grande ponto. É inegável. Eu tenho uma filha de 2 anos e um filho de 7 meses. A Gigi, ela opera o YouTube Kids desde 1 ano. O Diego, incrivelmente, olha o celular, a foto e aumenta e diminui. Tem 7 meses. Ele vê a gente fazer, ele faz assim com a mão e faz a reação. Ele fala, puxa, aprendi. Uma coisa que eu penso é o seguinte, não dá pra gente combater, não dá pra gente negar. A gente não pode ser negacionista no sentido de dizer, não, eu vou conseguir excluir toda a informação como era na época dos nossos pais. Assim, a informação que chega na cabeça do filho vem primeiro dos pais. Por quê? Porque não tinha acesso a outra coisa. Era escola, casa, igreja, escola. Né? Então, tava tudo sob tutela. E a escola era escola mesmo, né? Matemática, exatamente. O professor era respeitado. Professores de valores também, né? Enfim, não dá para negar que o contato com a rede social, com essas plataformas, ele vai acontecer. Mas eu não posso me furtar, como pai, a acompanhar o que ela está assistindo. E aí, se eu não tenho condição de acompanhar, então ela não vai assistir. E se ela assistir e eu estiver acompanhando e qualquer coisa ali acontece, eu tenho a presteza em travar e dizer, não, isso aqui está errado. A gestão. Isso não está errado por causa disso, por causa daquilo. Então, a Gigi hoje, por exemplo, ela assiste, e aí a gente não gosta que ela assista vídeo de zumbi. Dorama. Dorama assiste. Ainda não. Não, mas eu conheço uma dorameira de primeira, que não vou falar não. E aí... Tá, Gigi, dorama... Não, ainda não, pelo menos, né? Tá. Mas vídeo de zumbi, coisa que vai gerar, né, medo, alguma coisa, a gente não gosta. Ela assistindo, quando vai trocando o vídeo ali, quando cai em alguma coisa que a gente ainda não bloqueou, ela automaticamente fala, papai, esse não, né? Esse é feio, né? Esse aqui não pode. Ela já criou um senso crítico. Ou, às vezes, se ela se interessou por aquilo, papai, esse daqui é feio, mas a Gigi é forte e corajosa. Então, ela já vem com a argumentação. E pronto.
é a porta aberta pra gente dizer, tudo bem, você é forte e corajosa, mas a gente não precisa assistir tudo, né? Coisa que não vai fazer bem, e aí tratar. Agora imagina para um adolescente que está nesse mar aberto, com as emoções bagunçadas, com o físico bagunçado, ansioso pelo futuro e tal, e aí entra a vida de todo mundo, é uma maravilha, dele é uma desgraça. Todo mundo é lindo, perfeito, ele tá com 8 espinhas que se ele espirrar ele vai parar no Nordeste. Todo mundo viaja para todos os lugares. A última viagem que ele fez foi em 2003 para Praia Grande. Naturalmente. Foi uma praia, uma coisa contra. Não gosto muito da Praia Grande, né? Então, naturalmente, a autoestima do adolescente vai diminuindo, e isso vai respingar na igreja. Sem dúvida. Aí, enfim, você começa a ver aquele adolescente, aquela criança que era feliz, vem e começa a ser recluso e tal. Então, e aí, nesse sentido, a gente fica pensando se, no caso da juventude, se não é o caso da gente já começar a pensar com esse pessoal, com essa galera, como eles devem fazer com os filhos. Olha só, o negócio como... O desafio. Você não tá, assim, você já... Mas, Renato, nem eu talvez acho que... o momento que ele você está pensando já em como ele vai... Porque o que o Paulo Henrique falou, dá muito trabalho. Você ficar Mas sabe qual é o com a detalhe? criança, porque você tem um monte de outras coisas para fazer. A gente perdeu práticas. Se a gente... eu me lembro do teu avô e da tua avó contando os testemunhos de como sua mãe, seus tios foram criados. Era culto no lar, tinha culto no lar. Hoje, dada a vida agitada correria, né? do paulistano, vamos falar aqui da nossa... o culto no lar foi substituído. Então a criança não tem mais aquela figura, a figura igreja que ela tem é só no culto. E eu não sei se é comum para você, mas a gente não vê mais dentro daquela galera aquele desejo de eu quero ter um sapato de pastor. Você já vê o pessoal, não quero, eu não quero isso para mim. Então acho que de repente perdeu-se práticas saudáveis lá atrás em detrimento do cotidiano, e isso vem prejudicando as gerações. Mas você sabe, Yuri, eu concordo com você até a página 3, porque eu acho o seguinte, não era fácil para os nossos pais também. Era bem mais difícil. Não era fácil. Então, assim, algumas vezes a gente se escora nesse sentimento de que, puxa, é tão mais corrido para mim, é tão mais... a vida hoje não é fácil? Não é, a gente sabe que não é, tá numa velocidade surreal. Quem mora em São Paulo, então, que demora 1h15 para se deslocar... Tem que falar com os vereadores, gente, porque o negócio tá mas o prefeito virou um queijo suíço a cidade. Quem tá falando de... Impressionante. Assim, tem que andar de helicóptero, se quiser chegar em 20 minutinhos só de helicóptero. Mas você tem que saber ler o manual também, porque se o piloto falhar, você consegue parar o helicóptero. Pegou? Instalou o drive? Não, vamos ser cancelados. Vamos ser processados. Pastor Paulo, ajuda a gente aí. O André tá no jurídico também. Meu Deus do céu. Quando vier, e não se vier. Quando vier o processo, por favor. O Paulo Henrique advogado. Ajuda aí, gente. Mas a gente tem a vida super corrida, é difícil mesmo, é difícil. Eu falo para todo mundo, eu tô numa fase da minha vida assim, que tempo... não existe mais. Eu tenho 2 bebês em casa, então se eu não tô com um no colo, eu tô com os 2, não tem essa, né? Mas não era menos corrido para os nossos pais, né? Era a construção de uma vida, o envolvimento na igreja e tal. Só que eles faziam opções. É o que eu penso. Eles optavam, eles não abriam mão. São escolhas, as escolhas. A escolha que eles sempre fizeram é assim, os meus filhos, eles podem ter uma excelente formação secular, podem ter uma grande escola, eles podem ter uma grande faculdade, mas eles vão ter princípios cristãos. Eles vão... Os meus valores eles vão carregar. Agora, no restante eu vou trabalhar o máximo que der, mas os princípios e valores
eu não abro mão. E aí, que é um negócio que eu concordo com você, Renato, tem que ser dito e tem que ser trabalhado de agora, assim, vai chegar a hora que essa juventude, o moleque que hoje tem 17 anos, nem tão cedo, mas daqui a pouco ele vai ser pai. Quem já tá na Umadeb, que já tem os seus 20 e poucos, e já não, tá aí... Umadeb acho que tá mais, assim. 20, 30? 30? 40. 40 já? Não, 40 e já é pai, aí não tem jeito mais. Não, se não não. é, tem que ser, gente, tem pelo amor de Deus. Tá orando e falando, Jesus, prepara. Não, prepara, já, pelo amor de Deus, Jesus já preparou e você que não tá ouvindo, filho. Pois é. Vai embora Você sabe daí. que o irmão, né, que tava na vigília, quarentão já, e ele ficou revoltado com Deus, mas na vigília lá... Isso é um caos ou Não, escute aqui a história. O irmão revoltado com Deus na vigília, e ele falou, Senhor, eu não saio daqui sem a minha prometida. E o negócio é o seguinte, quando eu levantar da oração, a irmã que estiver na minha frente é com quem eu vou casar. Aí ele levantou, tinha uma irmã. A irmã tinha 2 dentes, um para abrir lata e o outro para rir. Daí ele olhou para a irmã, dobrou o joelho de novo e falou, Senhor, eu não estou brincando, né? Mas, gente, foi a hora aqui embora. Vamos às considerações finais aqui, né? Eu penso que tem que fazer uma dobradinha com o Paulo Henrique. Não, para ele voltar. Eu creio. Eu creio. Aí. Creio. Você viu que agora já deu uma hora depois, já está crendo. Já foi convertido, eu creio. Não, vamos precisar, por favor. Eu recebo. Combinado. Nós nem passamos aqui, rapaz. Tem tanta coisa para gente poder falar aqui. Eu queria ver a parte cômica do negócio aqui. Acho que a gente vai ter que... Filosofamos demais. Uau, muito bom, muito bom. Paulo Henrique, acho que a gente vai ter que realmente, se a sua agenda nos permitir, a gente marcar uma nova rodada. Você vê que passou voando o tempo aqui, mas se você puder fazer aí umas considerações para a gente poder caminhar aqui para o fechamento. Recadinho que você dá para turma que está lá no Creio e já com um pé na UMA, aquela palavra de incentivo. Boa. Primeiro, assim, cumprimentar vocês, Uri, Renato, a Umadeb, ou Uma, né? A Uma, como um todo, pelo trabalho. É muito, muito legal, assim, vocês, acho que nesse pouco tempo de conversa que a gente pôde ter, vocês viram como eu sou entusiasta desse tipo de papo aberto, e falando, às vezes, coisa séria, com um sorriso no rosto, mas a nossa geração precisa muito disso, né? De líderes que se colocam à disposição disso. Em especial vocês dois, parabéns pelo trabalho. Não é fácil aqui fazer um negócio e com risco de ser cancelado. Não, cancelado eu não tô nem aí. O que eu tenho medo é que processo. Eu tenho o quê? O cachorro e a Jaque. A casa eu não paguei ainda. Vamos tomar o quê? Né? Tá com crédito. Mas parabéns por isso. Parabéns, Umadeb, pelo trabalho. Pastor Lelis, que é um amigo da nossa família há bastante tempo. E eu queria dizer para vocês de coração, né? A força da Umadeb, apesar das pessoas acharem que Creio e Umadeb tem algum tipo de rivalidade, de maneira nenhuma. Acho que o mais importante é o seguinte: nós somos todos filhos do mesmo Pai, membros da mesma igreja, e o Creio não seria um ministério importante da igreja se a Umadeb não fosse também. Porque se todos os adolescentes conhecem a Jesus no Creio, depois se desviam e acabou a igreja. Aí os filhos desses já não estão no ciclo, né? Então, a força da Umadeb, essa estrutura que vocês trazem para o jovem participar, ser feliz com Jesus, conhecer a palavra, aprofundar a relação dele espiritual com Jesus, isso é fundamental. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro, assim, Creio e Umadeb são um. Legal. Só. Legal. Vamos fazer a proposta para ele agora? Vamos. A gente queria levar o Creio e a Umadeb para Disney, sabe? Fazer o culto na frente do castelo da... Hein? Já pensou? Né? Evangelizar, fazer o Mickey
sair no aviãozinho. Eu assim. quero ver o Pluto rodando, rapaz. Pra mim, o Pluto ali rodando, cheio de... Eita, meu pai. Ó, se essa conversa chega lá no pastor Joel, ele inventa esse negócio. Ele já levou, né? Ele já levou a mocidade 2 vezes para os Estados Unidos. É mesmo. Olha aí. Esse ano. E eu falo isso, se tem líder do Creio assistindo, publica aí, faz seu comentário aí. Comenta aí. Porque eu falo isso, eu e o pastor Adalto, a gente fala. Nós fomos ao Hopi Hari, fechamos o Hopi Hari 2 vezes, as 2 vezes com 12 mil adolescentes. Uma bênção, uma maravilha. Mas a gente fala, isso daqui é o projeto embrionário, um dia a gente ainda vai fazer isso. Porque sonhar pequeno é para filho do capeta. É isso aí. Para quem é filho do rei. Tem a convenção, como é o nome de 2 em 2 anos, tem lá na igreja do pastor Joel? Conad. O Conad. E a gente tá agitando uma turma lá da Lapa para ir pro Conad esse ano. Vambora? É agora. Olha, é agora. Se a gente fizer um projeto desse com Creio Madeb, sim, eu creio que vai muita gente. Se a gente se prepara com o tempo, dá condição, a gente não pode, como líderes, fazer voo raso, voo baixo. A gente tem que ter ousadia. Profundidade. E vamos embora. E quando o pastor Joel levou a mocidade, eu ainda era uma criança, não lembro disso, mas contam que eles empilhavam jornal e latinha para pagar para aqueles que não podiam ir. Uau, olha isso. Né? Então, enfim, o dólar subiu um pouquinho a moeda, acho que vai precisar de muito jornal. Não tem problema, a gente faz cantina, vende. Isso. Eu gosto disso, eu gosto desses desafios, eu gosto. Eu também gosto. Eu acho que ainda mais a gente, lidando com um jovem, com um adolescente, e que o mundo está investindo pesado. Aqui fica outra provocação para líder que está assistindo. Igreja que é infinitamente menor do que a nossa. Denominação que nunca se ouviu falar ontem, fechando 3, 4 estádios simultaneamente para fazer evento evangélico. Assembleia de Deus, a gente fechou o Pacaembu no centenário, eu só tomei chuva e foi chuva. Aquele dia foi chuva, tava lá. Aquela única, a sua mãe teve dó, porque não sabem, eu fiquei lanchinho. Não ganhei lanchinho. A Rutinha, né, a gente tava lá o dia inteiro, Marcelo, porque eu fiquei 11 anos no CAD, né? E a gente tava lá, tal, e daí a Rutinha viu que a gente tava quase desmaiando de fome, eu principalmente, e ela arrumou um saco de Ruffles, mas um sacão, com vários Ruffles pequenininhos, e aquela, pra gente tava na correria... Mas o Nutella, né? Saco de Ruffles no Pacaembu. Pacaembu, fofura é grife. Não, tem que ser mas a Ruth que trouxe, porque não tinha lugar, tava chovendo. Quando eu abri o meu saco de Ruffles, veio o pastor Joel. Me dá um abraço aqui no pescoço, pega o meu saco de Ruffles. E vai embora. E levou o meu saco de Ruffles. Que mágoa. Não, eu tenho essa mágoa. Eu tirar essa mágoa. Sabe o que você faz quando ele vier? Porque o tio Joel vem, assim, é só ele tá aqui e vocês convidarem. Serve um saco de Ruffles, põe aqui, a pessoa, a gente tá muito feliz de receber, abre o Ruffles, coloca aqui, quando ele for pra você, tira da mão dele. Gostei assim, disso, pronto, eu tô vingado. Você. Aí, pronto. Olho por olho, dente por dente. Ruffles por Ruffles, né? Maravilhoso. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigado mesmo. E PH, Deus abençoe, obrigado pela iniciativa. Se você gostou da ideia de Creio e uma Deb na Disney, comenta aí embaixo, já coloca as datas aí que você acha legal. E vamos botar esse negócio voar alto. Eu acho já vou tomar nota. Dá pra gente fazer, nós temos igreja lá, temos irmãos nossos lá, e, pastor, não tenho passaporte. Primeiro passo é tirar o passaporte aí, se vira, né? Eu não falo inglês, mas fala línguas estranhas, lá o povo também fala e vai ser uma benção. E a meta é ver o Pluto rodar. Deus abençoe. Fiquem com Deus.